todos, sejam todos bem-vindos a esse encontro realizado pelo programa Administração em Ação. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu espero que todos vocês se encontrem bem, né? Estejam com saúde e em paz. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Viana, junto com a professora Carolina, coordeno o programa Administração em Ação, que é um programa que tem como propósito, objetivo, discutir, conversar sobre temas como geração de renda, empregabilidade, gestão financeira e empreendedorismo. Na aula de hoje, no nosso papo de hoje, como eu prefiro dizer, nós vamos tratar de um tema muito importante para o planejamento financeiro, pessoal e familiar. Na aula passada, no nosso bate-papo anterior, nós discutimos sobre alguns aspectos gerais aí do planejamento financeiro pessoal e familiar, e hoje nós vamos tratar de um específico, que é o orçamento pessoal e familiar, né? O planejamento pessoal e familiar é uma estratégia, um comportamento, uma postura muito importante aí para que as pessoas consigam se organizar financeiramente, as pessoas, as famílias, né? E que com isso elas tenham aí condições de ter uma vida tranquila, planejar o seu futuro, né? Ter uma vida mais confortável. Esse é o objetivo do planejamento financeiro, como nós falamos no nosso encontro passado. Já o orçamento pessoal e familiar tem outros propósitos, faz parte, é uma peça integral, chave, né, do planejamento financeiro. Então, o que nós vamos falar na aula de hoje? É sobre o que vai ser o nosso bate-papo de hoje. Nós vamos tratar um pouco aí da origem do orçamento pessoal e familiar, de onde vem, né, essa ideia de orçamento, onde ela surgiu, quando, como, né? O que é e para que serve esse orçamento, qual é a finalidade dele, qual é o papel do orçamento dentro do planejamento financeiro pessoal e familiar, né? Vamos falar de algumas definições importantes aí para o desenvolvimento desse orçamento, né? Algumas ideias importantes que a gente precisa ter, alguns conceitos que a gente precisa definir em nossa mente, né? E vou mostrar para vocês aqui, por meio de uma planilhinha, como é que a gente elabora um orçamento. Vou mostrar para vocês também que não necessariamente a gente precisa de um computador para fazer um orçamento, basta um caderninho, uma caneta, né? Mas hoje existem outros recursos eletrônicos, como as próprias planilhas eletrônicas e aplicativos que nos ajudam a realizar esse orçamento, tá bom? Então vamos lá, origem, né? De onde vem o orçamento? O orçamento é uma ferramenta de gestão muito antiga, né? Muito antes aí de Cristo. Na Roma antiga já se utilizava aí algumas técnicas de orçamentação, né? Especialmente desenvolvido na administração pública. Roma era um estado muito bem organizado, né? Organizado do ponto de vista de finanças públicas, onde tinha uma organização lá, previsões de arrecadação, de tributos, de destinação, de aplicação desses recursos, e essa previsão, esse planejamento financeiro do Estado romano é que deu origem então à estrutura, ao entendimento de uma técnica que hoje nós utilizamos, tanto as pessoas como as empresas, como o Estado brasileiro também utiliza, que nós conhecemos como orçamento, né? Então, o orçamento é a materialização de um planejamento financeiro, né? São os registros, os reconhecimentos de um plano financeiro de médio, de curto, médio e longo prazo. Essa é a finalidade do orçamento. O orçamento está na Bíblia, né? O orçamento é bíblico, ele está lá presente, né? Jesus tem uma parte da Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 28, que diz o seguinte: olha, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que a acabar? Ou seja, há muito tempo já se reconhece a necessidade, né, para se alcançar um determinado objetivo, no provérbio aí, no trecho da Bíblia, né, para edificar uma torre, construir alguma coisa, seja ela material, seja ela emocional, há a necessidade sempre de um planejamento, né?
há necessidade de fazer as contas dos gastos, de fazer as contas das origens de recursos, para que nós possamos executar esse plano de forma eficiente, né? Na Bíblia também tem em Provérbios tem outro trecho muito interessante que diz o seguinte, olha, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, tá aí uma outra percepção muito antiga, né, relatada, documentada no próprio texto bíblico, de que as realizações, os feitos, eles dependem de planos, né? E na dimensão financeira não é diferente. Então, o orçamento nada mais é do que um plano, um planejamento, uma projeção de ganho, uma projeção de despesa que vai nos ajudar a organizar a nossa vida financeira. É extremamente importante, não é novo, né? Não é um conhecimento novo, não é uma ideia nova, e daí porque é tão importante para o nosso desenvolvimento, né? Para o nosso desenvolvimento pessoal, familiar, como um todo. O que é o orçamento pessoal e familiar, então? Em que consiste esse orçamento familiar? Ele surge lá na, no Estado Romano Antigo, é reconhecido no próprio texto bíblico a sua importância, né? O planejamento para se conseguir um objetivo há que se sentar, fazer as contas, né? Pensar naquilo. Então, mas o que, que é? Hoje o Estado brasileiro utiliza, os maiores estados utilizam, as grandes empresas têm lá o seu orçamento, que é esse planejamento, né? Mas o pessoal e familiar em que consiste? O orçamento é uma ferramenta de planejamento, é um plano, né? Um papel lá, um documento em que nós especificamos todas as projeções de receitas que nós teremos nos próximos anos, nos próximos meses, a projeção de gasto, separando esses gastos lá por categorias, habitação, despesas com vestuário, com alimentação, com lazer, com esporte, de modo que nos permita não só gerenciar esse nosso plano financeiro, como entender também quais são os aspectos, os elementos que mais impactam o nosso resultado, né? Aqueles que, portanto, precisam de uma maior atenção. Então, o orçamento é uma ferramenta de planejamento financeiro que vai ajudar as pessoas tanto a conhecer primeiro, ter aquele primeiro contato sobre a sua realidade financeira. Falamos no nosso encontro passado que é muito comum que as pessoas entrem no automático, né? Vivam a vida, vai recebendo, gastando, sem muito pensar ali, sem muito saber como são os seus hábitos de consumo, de que forma e como ela consome, para onde e onde ela está aplicando os seus recursos, né? E nesse sentido, o orçamento é a primeira parte dessa ideia da pessoa tomar consciência da sua real situação, tomar consciência de como está a sua vida financeira, né? Para depois ela poder controlar isso e equilibrar as suas despesas e receitas com o intuito de obter, de atingir um objetivo financeiro específico, que pode ser um objetivo de curto prazo, de comprar um carro daqui 2 anos, um ano, pode ser um objetivo de médio prazo, de fazer uma viagem para o exterior daqui 5 anos, pode ser um objetivo de longo prazo, de conquistar uma independência financeira quando da sua aposentadoria, ok? Então é essa aí a característica do orçamento pessoal e familiar, né? E não é diferente para as empresas, é muito semelhante, né? O conceito, a ideia, a filosofia não é diferente também para os estados, né? Para os governos, eles também fazem orçamentos, né? Inclusive existe uma lei que determina que, no caso brasileiro, que os estados, a União e os municípios elaboram os seus orçamentos, né? De modo que eles consigam aí conhecer, controlar e equilibrar suas receitas e despesas para atingir os seus objetivos. Então, o conceito, a ideia é a mesma, ok? Só que adaptado aqui, no caso, para a realidade pessoal e familiar. Então, onde entra o orçamento aqui dentro do ciclo do planejamento financeiro que nós discutimos no nosso primeiro encontro? O orçamento ele tem duas grandes finalidades aqui é, dentro do ciclo de um planejamento financeiro. O primeiro deles é avaliar a atual situação financeira da família, da pessoa, né?
pessoa precisa tomar consciência, como eu disse, conhecer, saber qual é a sua atual situação financeira. Muitas vezes vivemos aí de forma, como eu posso dizer, não muito preocupada com isso, sem saber de fato onde e como gastamos, de onde e como vêm os nossos recursos, e portanto vivemos uma vida desorganizada, temos custos e despesas que não são necessárias por essa falta de conhecimento. Então o orçamento tem essa finalidade. Quando a gente põe no papel, a gente toma consciência, né? A gente vê, né? Qual é a nossa realidade, de onde estão vindo os nossos recursos, para onde estão vindo os nossos recursos, de que forma e quando e como a gente pode equilibrá-los, né? Se necessário, a gente criar recursos aí para fazer frente às nossas necessidades, né? Uma outra importância, o orçamento é em si uma própria peça do planejamento financeiro, como eu falei, ele é o documento que ele vai materializar, né? A gente vou fazer um plano financeiro, eu quero atingir essa meta X. Então, vou fazer um plano financeiro de ganhar X e Y, aumentar minha renda ali, vou cortar meus custos aqui, ali, ele assado. O orçamento é onde isso acontece, a gente documenta isso, né? A gente põe no papel, né? De modo que ele nos ajude a conseguir verificar, né? Monitorar o quanto a gente está distante ou próximo daqueles objetivos de curto e de longo prazo, tá bom? Então o orçamento vai nos ajudar aí, ó, a cumprir a nossa programação, né? A cumprir o nosso plano. Essa é uma outra é, característica muito importante do orçamento, tá bom? Dentro do ciclo de planejamento financeiro, que vai lá desde estabelecer metas, tomar consciência de sua situação, né? Pensar aí nos recursos que são necessários para atingir os seus objetivos, elaborar o próprio orçamento e cumpri-lo, verificar se você está ou não atingindo aqueles objetivos, né? Se você está alcançando, você está executando o seu plano financeiro conforme você planejou, conforme está lá estabelecido no seu orçamento, né? E por último, repensar aí as suas ações. Consegui, superei meu objetivo, fiquei muito longe dele, está distante, não estou conseguindo, por que não estou conseguindo? Então, o planejamento financeiro ele é cíclico, como nós discutimos, né? É um processo de melhoramento, né? Como nós falamos lá na ideia de matriz PDCA, é um ciclo, são ciclos em que nós temos que periodicamente revisando esses nossos objetivos, revisando as nossas fontes de receita, revisando o nosso modo de aplicar os recursos, né, de gastos, nosso comportamento de consumo e aperfeiçoando isso até que em um determinado momento, não tenham dúvidas, vocês alcançarão os seus objetivos e conseguirão fazer um planejamento financeiro que satisfaça você e a sua família, né? Satisfaça as suas necessidades de consumo, satisfaça o bem-estar de sua família e que ainda permita que você alcance objetivos financeiros de médio e de longo prazo, tá bom? Bem, o orçamento é a principal peça do planejamento financeiro, nós já falamos, é o documento que materializa o planejamento financeiro, né? E ele permite que vocês conheçam a verdadeira realidade financeira, né? Permite que a pessoa que o elabora conheça a sua real situação financeira, né? Então ali é aquela parte de tomar consciência, pôr no papel, registrar e tomar consciência é o primeiro passo, né, para o planejamento financeiro, né? Permite, depois que você começa a controlar, desenhar, pôr no papel ali como é que você gasta e como é que você pretende gastar os seus recursos nos próximos 12 meses, que seria aí um período ideal para elaboração do orçamento, permite que você entenda melhor os seus hábitos de consumo,
E entenda também como você deve repensá-los ou quando você deve repensá-los, né? E por fim, o orçamento permite que nós alcancemos aí os nossos objetivos de curto, médio e de longo prazo, ok? Bem, algumas ideias, alguns elementos que são importantes aí para a elaboração de um plano financeiro, de um orçamento. O primeiro dele é estabelecer objetivos, como nós já dissemos, né? Vamos estabelecer os nossos objetivos de curto, de médio e longo prazo. Eu quero reformar minha casa daqui a um ano, quero comprar um carro daqui a 3 anos, quero que daqui a 15 anos eu tenha independência financeira, um complemento para a minha aposentadoria, de modo que quando eu alcance uma idade mais avançada, eu não precise me esforçar tanto, trabalhar tanto, né, para ter uma vida aí tranquila, ok? Bem, um outro conceito é o de receita, rendimentos e ganhos, né, que é a parte aí que representa no orçamento a origem de recurso, as origens de recurso de uma família e de uma pessoa, né? É a parte positiva do orçamento, que compreende tanto os salários, bônus, as férias, os 13º, a renda de atividades autônomas ou extra, né? A prestação de serviços, as rendas de aluguel, todos os rendimentos ali que a família tem representam aí a parte positiva e ela precisa controlar, destacar, registrar isso lá durante o processo de orçamentação, né, de planejamento, de colocar no papel, né, de elaborar o orçamento em si. Um outro elemento importante são as despesas e gastos, né, as pessoas que representam aí aonde a família, a pessoa aplica os seus recursos. É a parte negativa do, do orçamento, né? O que são essas despesas e gastos? São todos as aplicações de recursos que são necessárias à sobrevivência da família, da pessoa, né? Que vão dar a ela o conforto, tal como a alimentação, a moradia, saúde, transporte, lazer, vestuário e etc, né? Então a gente, no processo de orçamentação, a gente precisa descrever ali o quanto que a gente gasta com cada um desses elementos, qual é o nosso plano de gasto para cada um desses elementos, ok? Bem, o primeiro, retomei aqui aquela imagem que eu trouxe de objetivos, né? Aí eu quero um objetivo de comprar um carro daqui um ano. Estabelece lá a meta e o valor que você vai precisar para fazer isso, né? Quero comprar uma TV nova daqui 6 meses. Estabelece a meta e o valor, né? Quando é que você quer atingir? Quero fazer aí um plano de médio prazo. Vou fazer uma viagem internacional, estabelece quando você vai fazer e quanto de recurso você vai precisar, né? Vou fazer aqui um plano de longo prazo, quero minha independência financeira, quero minha aposentadoria daqui 20 anos, né? Preciso de tanto para viver bem daqui 20 anos. Estabelece lá o valor e como você vai alcançar esses objetivos. Primeira coisa aí, para que serve o orçamento nos ajudar a estabelecer aí as ações imediatas, né, corriqueiras do dia a dia que vão nos ajudar, né, a alcançar os nossos objetivos de longo prazo. Essas ações elas se relacionam tanto no processo de geração de receitas, de ganhos de rendimentos, né? Se eu tenho rendimento X, no orçamento eu vou ver que aquilo talvez não seja o suficiente para que eu alcance minhas metas, o que eu desejo, então tenho que procurar outras formas aí de rendimento, de melhorar a minha renda, buscar um outro trabalho extra, alguma atividade autônoma que vai me ajudar, né? Algum complemento, algum empreendimento que me ajude nesse processo, né? E também me ajude a pensar, o orçamento vai me ajudar a pensar como é que eu gasto, onde eu estou gastando, de que forma eu posso retirar, reduzir alguns gastos, de modo que eu consiga atingir os meus objetivos de médio e de longo prazo. Ok? Bem, o processo então de elaborar o orçamento passa por alguns objetivos, né? Um deles é por algumas etapas, melhor dizendo, né?
A primeira delas é definir os objetivos, como nós falamos, estabelecer o que e onde, quando você quer chegar, ok? Estimar os ganhos para os próximos períodos. Eu coloquei 12 meses aqui porque é o prazo mínimo para a gente fazer um orçamento. Os orçamentos seriam o ideal que nós façamos orçamentos anuais, podemos fazer até de prazo maior, mas no mínimo de 12 meses. E aí a gente vai acompanhando aí o que nós planejamos no orçamento e o que efetivamente nós realizamos, né? A gente vai buscando ali atingir aquelas metas, né? Vamos também precisar estimar as nossas despesas e gastos. A gente faz isso com base no nosso histórico, a gente já sabe ali mais ou menos quanto a gente gasta com habitação, quanto a gente gasta de aluguel, de telefone, de luz, então a gente vai estimar esses gastos para os próximos 12 meses, né? Depois nós vamos avaliar esses ganhos e gastos, né? Precisamos ali olhar se da forma como nós planejamos ali na primeira versão do orçamento, essa composição entre receitas e despesas, entre ganhos e, e gastos, vai me ajudar a alcançar aqueles objetivos. Se não, como é que eu posso rearranjar isso, né? É onde eu posso cortar de despesa, o quanto que é necessário ampliar os meus ganhos para que eu consiga atingir aquele objetivo, né? E por fim, uma etapa importante do processo de orçamentação, do orçamento, é você acompanhar mensalmente, né, periodicamente, a realização daquele orçamento. Olha, eu planejei que em janeiro ia gastar isso, e até essa receita ia gastar isso, ia sobrar tanto. Quanto que eu tive de receita foi isso, quanto que eu tive de gasto foi isso, e sobrou tanto. O quanto que isso está próximo ou distante do que eu planejei. O que eu preciso fazer, né? Onde eu errei, o que eu preciso melhorar para que eu atinja esse objetivo. E aí, nesse processo recorrente, né? De reavaliação e de restabelecimento de metas, de ações, a gente vai conseguindo atingir os nossos objetivos, tá bom? Bem, como é que a gente faz um orçamento? É muito difícil fazer um orçamento? Não. Você pode fazer. Que recursos eu preciso para fazer um orçamento? Você pode fazer um orçamento usando um papel e uma caneta, né? Pegue lá um pedaço de papel e divide esse papel lá em colunas e linhas e vamos lá definir quais são, quanto é nossas receitas, quantos são os nossos gastos por categoria, né? Então, um papel e uma caneta é suficiente para que nós façamos esse orçamento. Não precisamos de muitos recursos para isso, né? A gente pode usar uma porção de uma planilha eletrônica que a gente usa o computador para fazer, né? Existem inclusive alguns modelos prontos. Eu vou utilizar uma aqui para dar um exemplo de como elaborar um orçamento e como fazer esse orçamento. Eu deixo o link, ela é gratuita, é de um blog. Tem muitos blogs, muitos sites que estão preocupados em ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente. Eu tirei essa de um blog específico. Quando estiver mostrando ela aqui, eu cito o nome do blog e deixo lá o link para que vocês, caso vocês queiram baixar a planilha, tá bom? E existe hoje uma porção de aplicativos que estão lá no celular, que por meio deles você vai lá lançando as suas contas ou você vai fazendo o seu planejamento financeiro. Uns permite que vocês tenham o controle dos gastos, diários, mensais, anuais, trimestrais, por categoria. Permite que você lance suas receitas e outros deles permite que vocês façam um planejamento financeiro mesmo, um orçamento de longo prazo e vá aí comparando a diferença entre o planejado no orçamento e o realizado, o que de fato vocês ganharam, o que de fato vocês gastaram, ok? Existem essas possibilidades. Então lá, vamos mostrar para vocês agora como fazer o orçamento. O que é um orçamento? Vou abrir uma planilha aqui para vocês, que é uma planilha de um blog, como eu disse, que chama Vamos Prosperar. É gratuita essa planilha, tá lá. Aqui eu simulei alguns valores aqui para que vocês entendam como é a estrutura de um orçamento, tá bom? Então essa planilha ela é bem completinha aqui, eu vou ampliar aqui para que vocês vejam.
Então, o que que é o orçamento? O orçamento, a planilha preenche automaticamente esse resumo aqui. A gente preenche só essas células que estão, só esses espaços aqui que estão em branco, tá bom? Então, a primeira etapa aqui, a primeira parte do orçamento, como nós falamos, é identificar as nossas rendas, os nossos ganhos. E planejar, olha, se você já tem uma renda fixa, é mais fácil de você fazer isso, né? Então, você planeja aí, estabelece aí quanto que você vai ganhar. Suponhamos que uma família recebe de salário, eu estou supondo aqui R$ 3.500 por mês, né? Então essa família vai colocar aqui, a previsão é que ela continue recebendo isso nos próximos 12 meses. Então ela planeja aqui, coloca no seu orçamento um plano de receitas, né? Deve considerar também outras rendas como as férias, o 13º. Então o 13º só vai chegar lá em novembro e dezembro, ela vai colocar aqui novembro e dezembro. Ela está planejado para tirar férias em agosto, vai colocar aqui o texto de férias em agosto que ela tem direito. Coloca outras rendas se a família tiver, né? Como comissões, aluguéis, resgate de investimentos, rendimentos de aplicações financeiras, outras receitas que a pessoa tenha também ou que a família tenha. Então a primeira parte do orçamento, que é um plano, isso aqui é uma coisa que a gente está em dezembro fazendo o nosso planejamento do próximo ano. Então a gente está pensando em como é que a gente vai, o que, que é que a gente vai ganhar, o que, que a gente espera ganhar, né? Pelo nosso histórico, pelo nosso conhecimento aí, nos próximos 12 meses. Quem é autônomo, obviamente, vai fazer isso pela média dos seus rendimentos, pela média do que ele tem nos períodos anteriores, vai prever aqui os seus ganhos dos próximos meses. Ok? Essa planilha, como muitas outras que tem disponíveis aí, também permite, é importante que você faça isso, e dessa linha para baixo aqui, da linha 22 para baixo, a gente descreve os gastos, né? O que é que a gente gasta? Eles já estão categorizados aqui pelas grandes categorias mesmo de gastos que toda família normalmente tem. Então nessa seção aqui, ó, estariam os gastos com habitação, aqui com alimentação, depois tem os gastos com transporte, compras, cuidados pessoais, educação, saúde, entretenimento ou despesas financeiras e tributos. E aqui um planejamento de investimento, né, de poupança e etc, de doações, né, estão aqui previstos também. Então, no orçamento, primeiro você vai colocar as suas receitas, identificar, planejar aí o que você vai receber de recurso nos próximos 12 meses. Obviamente é um plano, né? Está sujeito a variação. Você pode receber um aumento, mas também um membro da família pode ficar desempregado e nós vamos ter que ajustar esse plano aí com o passar do tempo, né? Mas a gente sempre planeja lá os nossos rendimentos aí para os próximos períodos, ok? Depois vamos planejar aqui o que, que você vai gastar com habitação. Então, suponhamos que essa família que pague R$ 500 de prestação lá do financiamento de sua casa, ou paga de aluguel R$ 500, ela gasta em média R$ 150 de luz, então ela vai colocar aqui que ela gastou R$ 150 de luz nos próximos 12 meses, vai colocar lá o gasto com telefone, com internet, etc. Aí vem os gastos com alimentação, então você vai separar lá o que você gasta com supermercado, o que gasta com padaria, o que gasta com sacolão, o que gasta com açougue, o que gasta com lanche. Muita gente gasta com almoço quando vai trabalhar, também tem outros tipos de gasto, então é importante que você categorize aqui e planeje esses gastos conforme você sabe, né? Conforme as suas necessidades, conforme a necessidade de sua família. Depois você vai colocar os gastos com transporte, suponhamos que a família gasta R$ 300 de combustível. Em janeiro ela vai gastar IPVA do seu veículo, vai gastar taxa de licenciamento também. Isso aqui só acontece em janeiro, não acontece em outros meses. Isso torna janeiro um mês mais apertado aqui, né? É sempre mais apertado de janeiro por conta dessas questões de impostos, etc, né? A família gasta em média R$ 100 por mês com vestuário. Então ela estabelece aqui uma meta, né? De gastos por mês. Eu não coloquei calçados, mas poderia colocar calçados, presentes, eletrônicos e etc, né?
Gastos pessoais, a família gasta em média R$ 50 de salão de beleza para cortar o cabelo, de duas pessoas, três, não sei, a depender aí do valor e como consome, né? Outras, aqui é só um exemplo simplificado, tá? Poderia ter qualquer outra modalidade desse de gasto, como atividade física, que é importante, outros gastos aqui com cuidados pessoais, né? A família gasta com educação, gasta uniforme, gasta material escolar em um determinado período do ano, né? Geralmente em janeiro também. Tem mais ou menos um gasto com farmácia, gasta lá com a Netflix, com o YouTube, alguns programas aí para ver alguns filmes e tal, na parte de entretenimento. Poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser cinema, poderia ser ir para um clube ou ir para um restaurante. Aí vai depender do padrão de consumo, dos objetivos, né? Daquele tipo de gasto e de padrão que cada uma família tem e vai seguir, né? Tem os gastos financeiros, que por exemplo é o que a família paga com o INSS. Dentro daquela renda lá tem dois salários, tem um de autônomo, tem uma renda autônoma e uma renda fixa. Então o autônomo paga lá o INSS todo mês, contribui para o INSS, paga lá no banco uma tarifa. Então aqui a gente vai estabelecer conforme é o nosso padrão. E a família aqui estabelece, isso aqui não fecha essa conta aqui, mas estabelece quanto que a família quer gastar, é, de quer poupar por mês, estabelece um valor aqui mínimo de poupança, ok? Então aqui é um plano, como vocês estão vendo aqui. Eu faço isso para todos os meses em que eu elenco. Isso é um orçamento, né? Eu vou descrever todas as receitas que eu tenho para o próximo período e todos os gastos que eu terei para os próximos 12 meses, nos próximos 12 meses. Então, aqui é meu plano, né? Eu fiz isso, esse plano. Como é que eu faço esse plano? Esse plano tem que estar conectado com minha realidade, obviamente, né? Com base nos históricos de gastos que eu tenho, né? Ali na minha experiência do dia a dia, eu sei mais ou menos quanto que eu gasto com cada coisa. E ele já é também um estabelecimento de meta. Olha, eu estou colocando isso aqui, eu não posso gastar mais que isso para me alcançar o meu objetivo. Essa planilha aqui, ela já traz aí, ó, no mês de fevereiro é um mês que a família fecha em vermelho, por conta do IPVA, por conta do material escolar e etc, né? Mas a partir de fevereiro ela vai conseguindo aí fazer uma economia, estabelecer uma meta. Aqui eu coloquei que nas férias essa família vai viajar, ainda coloquei um gasto aqui, um exemplo de que nesse mês aqui ela vai ter 4.000 de gastos com viagem, um exemplo, né? Então nesse mês aqui a família tinha aí acumulado, já poupado R$ 5.600. Nas férias ela recebe um pouco mais de recursos, mas gasta um pouco mais, que vai fazer uma viagem de 4.000, mas mantém ali uma economia, né? Para que ela atinja um determinado objetivo. No final do ano, essa família quer ter lá de poupado mais ou menos R$ 10.000 para os seus planos aí, que podem ser um plano de reformar a casa, como eu disse, pode ser daqui mais um ano trocar um carro, né? Pode ser daqui 30 anos, 20 anos, ter a sua aposentadoria. Isso é um orçamento. O que é um orçamento? O orçamento é uma peça, um documento. Pode ser uma planilha como essa que eu estou mostrando para vocês. Pode ser um papel mesmo, onde eu vou prever todas as minhas receitas, ganhos, rendimentos para os próximos períodos e todos os meus gastos. Esse é o orçamento. Então esse é o plano. Isso é para o futuro. Eu estou prevendo que isso vai acontecer no próximo período. Mas, além de fazer um orçamento, o orçamento, a gente não tem só que fazer o orçamento, pronto, fiz meu orçamento, estou liberado. Já fiz meu planejamento financeiro do ano. Não, essa é a primeira etapa, né? Você fazer ele com base no objetivo que você quer chegar. Suponhamos que essa família queria ter no final do ano uma economia, uma poupança de R$ 10.000. Então eu faço orçamento considerando a minha realidade, o meu ganho, os meus gastos, de modo que eu consiga atingir esse objetivo. Então planejei, vou ter isso de ganhos, vou ter isso de gastos, tá? Mas mais importante do que isso é você depois acompanhar esse plano, né?
Então você vai lá mensalmente, aqui você muda uma aba que essa planilha permite isso também, é verificar efetivamente quanto você ganhou, né? Quanto você gastou com aluguel, quanto você gastou com luz, é um pouco mais que eu previ lá, por exemplo, nesse caso. Quanto você gastou com telefone, luz subiu esse mês, né? Então aperta aí o orçamento, acaba dificultando o orçamento aí de todo mundo, de todas as famílias, né? O gasto com energia elétrica, supermercado, padaria. Então você vai controlando mensalmente esses gastos e verificando, vai fazer sempre uma verificação entre o que você realizou e o que você planejou. Vai vendo o quanto você consegue atingir aquelas metas, né? Por que que isso é importante? Isso faz parte de um processo de monitoramento, né? De tomada de consciência contínua também, como eu costumo dizer, para que para que todo mundo consiga verificar onde aquele plano está dando certo, onde ele está dando errado, onde é que eu estou gastando mais que eu planejei, por que que eu estou fazendo isso, sentar e discutir aí quais são as ações. Olha, tá difícil, subiu isso, subiu aquilo, eu vou ter que arrumar uma outra fonte de renda, onde é que nós vamos fazer? Vamos mudar de emprego, vamos caçar, vamos procurar uma empreender de alguma forma, conseguir ali, vamos vender um, vamos procurar uma forma de a gente equilibrar o nosso orçamento. Então, esse processo de verificar, a gente faz o plano, esse é o primeiro passo, né? Mas ele não acaba por aí, é isso que eu quero dizer. A gente precisa monitorar esses gastos constantemente, tá bom? Essa planilha aqui que eu vou deixar o link lá para que vocês possam baixar, caso vocês queiram. Tem várias outras, não precisa usar essa não, tá? Eu achei ela super interessante, como eu disse, é de um blog que chama Vamos Prosperar, mas tem vários outros sites, programas que tem planilhas semelhantes assim já completinhas. Ela depois permite até que você avalie aqui, ó, como é que é composto o seu gasto, quantos por cento é habitação, quantos por cento é com compras, transporte, etc. E você vai verificando isso aí constantemente, né? Vai usando esses relatórios e usando essa sua análise entre o que você fez mensalmente comparado com o seu planejamento, que é necessário para que você atinja uma meta, de modo que você consiga ir reajustando, né? E revendo os seus hábitos, ok? Então tá aqui, eu vou deixar lá o link, como eu disse, para que vocês consigam baixar essa planilha, caso vocês queiram, né? Se não, pode usar um papel e uma caneta, como eu disse, né? Que já é suficiente. Além disso, hoje todos nós temos acessos a celular. Eu fiz uma pesquisa aqui no meu próprio celular, na loja virtual do meu celular, sobre gestão financeira familiar, o controle financeiro, e peguei aqui os 7 aplicativos melhor avaliados aí na loja do celular, né? É o Mobius, o Organize, Minhas Economias, o Monify, o Guia Bolso, Gastos Diários, Meu Orçamento. São todos aplicativos de controle de gestão financeira. Alguns deles permitem que você faça o orçamento, outros permitem que vocês controlem diariamente os seus gastos. Depois você passaria lá para o seu orçamento no papel, no papel mesmo ou na planilha, compreende? Então, eu não estou fazendo propaganda de nenhum deles, tá? Peguei aqui pela ordem que aparece na minha loja virtual lá do meu celular, eu fiz essa busca e estou apresentando para vocês. Então é importante que vocês leiam quais são os recursos, quais são as funcionalidades e que tenham cuidado, deixo um alerta aqui em relação à segurança de seus dados. Isso é importante, tá? Eu não sei como é que é a configuração de cada uma deles. Eu pessoalmente não uso, né, nenhum deles ainda. Eu vou até estudá-los, né? Porque eu pretendo usá-los. Eu faço numa planilha financeira, mas a planilha financeira acaba dificultando um pouco essa questão de você ir controlando diariamente ou instantaneamente os seus gastos. Isso facilita muito, talvez, por você estar na mão ali do celular. Isso pode ajudar muito a utilização desses aparelhos, né? Desses recursos. Depois você passa lá para uma planilha e verifica o quanto você planejou, o quanto você gastou,
e faz essa análise, ok? Então tem várias opções hoje de elaboração de orçamento, de tecnologias que está livre aí. A maioria desses aplicativos aí são livres, eu acho que não tem nenhum aí que é pago, e salvo engano, não chequei essa informação, mas então existem as tecnologias, a gente pode utilizar a nosso favor, mas não precisa, né? Quero dizer que não precisa, basta um caderninho como a Kátia nos citou na aula passada, no nosso bate-papo passado, basta o hábito de anotar e controlar, depois categorizar, basta uma folha de papel e uma caneta para que vocês possam começar a executar aí os seus orçamentos, né? E melhorar ele ao longo do tempo. Possivelmente o primeiro não vai sair assim um melhor orçamento, mas a gente vai aperfeiçoando, vai aprendendo, vai desenvolvendo ali uma habilidade, uma forma de organizar ali no papel nossas receitas, nossos gastos, categorizar e ir registrando e comparando. E no longo prazo, com certeza, obviamente, a gente tem uma maior probabilidade de alcançar os nossos objetivos financeiros e pessoal. Então é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido o que é o orçamento, para que ele serve, como é que a gente faz esse orçamento, como é que a gente monitora posteriormente, rever esse orçamento, né? É sem sombra de dúvida o orçamento uma peça de planejamento financeiro essencial, né? Para as pessoas, para as famílias, para os estados, governos, todos eles fazem, as empresas também fazem os seus orçamentos com o objetivo de atingir as suas metas financeiras, ok? Então é, é isso, como eu disse, que eu tinha para dizer para vocês hoje. Façam os seus comentários, deixe as suas perguntas aqui lá no YouTube, aqui no YouTube, ou mande também via as nossas redes sociais, né? Via o nosso grupo de WhatsApp, que nós teremos o maior prazer de respondê-las individualmente, se for o caso, tá bom? É, Então é isso. Vejo vocês no nosso próximo encontro. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito obrigado pela participação. Tudo de bom para vocês e nos vemos em breve.